E aí, rapaziada, nessa aula nós vamos ver o processo do RMBC, o método RMBC do Stefan. É um método de 4 etapas de copywriting para resposta direta, tá? É um dos métodos mais utilizados no mundo. No Brasil aqui, eu acredito que o que a maioria das pessoas se baseiam, principalmente para o mercado de saúde, é o método RMBC. Então, nós vamos passar todo todo o passo a passo dele ali mesmo. Eu acredito que vai ser um curso completo, beleza? Se você não me conhece, eu sou copywriter, estou no mercado há 4 anos, já faturei 7 dígitos como offer owner e vamos, sem enrolação, vamos direto para o conteúdo. Então, o que que é o método RMBC, o processo RMBC? Basicamente, é um processo de 4 etapas para criação de copy. Basicamente é isso. E foi criado pelo Stephen George, um copywriter americano, muito conhecido, que já faturou mais de 1 bilhão. E nós vamos destrinchar esse processo aqui, tá? Qual que é a vantagem de você dominar um processo de copy? A vantagem é que você aumenta a sua assertividade, tá? E a sua velocidade de produção. Isso é muito importante porque se você acerta, quando você acerta um funil e você consegue escalar, você consegue fazer aí, por exemplo, 1 milhão por mês com aquele funil, concorda comigo que se você acertar outros funis, você vai fazer mais dinheiro, né? É uma matemática básica. Só que não é tão simples assim acertar. Agora, se você tem um processo bem definido, você consegue aumentar essa sua taxa de assertividade e essa sua velocidade de produção de novas ofertas, novos funis, novas peças de marketing de modo geral. Beleza? E você vai ver aqui também uma coisa muito importante, que é você nunca vai começar a escrever uma VSL do zero ou um advertorial do zero, uma copy do zero. Quando chegar na parte de escrita propriamente dita, você já vai estar com a sua copy praticamente pronta. Você só vai precisar montar as peças do quebra-cabeça, tá? Copy não se escreve, copy se monta. E você vai ver isso aqui na prática. Então vamos lá. A primeira etapa do processo, na verdade, eu fazer um overview aqui. O processo do RMBC é dividido em 4 etapas. A primeira etapa, que representa ali a letra R, é a pesquisa, o research. Então, é a pesquisa de mercado que você vai fazer. Nós vamos aprofundar nessa primeira etapa aqui agora. Depois disso, a gente vai passar para a segunda etapa, que é a etapa do mecanismo. A terceira etapa, a B, que é o brief. Eu traduzi como resumo, mas basicamente é onde nós vamos coletar todas as informações que vão ser as peças do quebra-cabeça. E aí, só por último, a última etapa ali, é a copy propriamente dita, onde a gente vai encaixar essas peças em cada bloco. A primeira etapa, a etapa da pesquisa, ela é muito importante, mas muitas vezes ela é negligenciada, tá? Por que que a gente deve começar pela pesquisa? Você tem que entender o seguinte: todas as informações que você precisa do mercado que você vai atacar estão jogadas por aí. Elas estão perdidas no mercado. Os seus concorrentes, informações sobre sobre o seu cliente, o que as pessoas querem comprar agora, o que as pessoas não querem comprar agora, todas essas informações, no que elas estão acreditando, no que elas não acreditam, essas informações estão espalhadas por aí de forma desorganizada. Nós precisamos reunir todas essas informações para que possamos enxergar as melhores decisões para se tomar nesse mercado que a gente vai atacar, né? Então você precisa ter uma visão holística do negócio, uma visão mais ampla. É para isso que serve a pesquisa. Tá, e qual que é o problema da gente pular essa etapa? Basicamente, se você pular essa etapa, você vai ter que adivinhar o que as pessoas querem, tá? E isso não é legal. O ideal é que você saiba exatamente o que as pessoas querem para você entregar isso para elas, beleza? Então, a gente tem aqui um checklist, uma lista de perguntas para que você possa encontrar todas as informações que você precisa no mercado. O Stefan, ele sugere que você procure 4 tipos de informações ali. A primeira são insights sobre a demografia do seu cliente. A segunda são em relação às soluções que já existem no momento, no mercado. O terceiro grupo de perguntas é para a gente extrair ideias de curiosidade. Mais para frente você vai entender o porquê.
E por fim, o último grupo ali que está escrito corrupção, significa uma ideia conspiracional, ideias conspiracionais para a gente trazer. Mais para frente você vai entender o porquê que isso é importante. Mas vamos destrinchar cada uma das perguntas aqui. Então a primeira pergunta é quem é seu cliente? Você vai colocar a demografia básica dele, tem mais de 55 anos, principalmente homens, renda média, mora nos Estados Unidos, enfim, são dados demográficos do seu cliente. Segundo, quais são as atitudes que ele possui, né? Religiosas, políticas, sociais, econômicas. Essa segunda opção aqui, é, a religião, se ele é religioso, se trata de um público mais politizado, isso é muito importante porque você vai adaptar a sua comunicação de acordo com essas atitudes que o seu cliente possui, a esse grupo que ele está inserido, né? Se o seu cliente ele é um público cristão, faz parte de um público cristão, você não pode falar como você falaria para um público de comunidade funkeiro, por exemplo, entendeu? Não, você não se conectaria com seu cliente dessa forma. Então você precisa saber quais são suas atitudes em relação à religião, política, atitudes sociais, econômicas, etc. A terceira é em relação às suas esperanças e sonhos. Então você precisa saber o que que o seu cliente quer, qual é a expectativa dele em relação à vida. Se o cliente ele quer se aposentar aos 50, aos 30, aos 40 anos de idade, seu cliente ele espera viver até os 100 anos, você precisa saber qual é a expectativa dele em relação à vida. A quarta pergunta é em relação às conquistas e os fracassos que o seu cliente potencial já teve. Não, você não precisa saber tudo a respeito de todas as conquistas e fracassos, obviamente. Quando o Stefan pergunta, ele pede para que você anote as conquistas e fracassos, ele está falando em relação à dor que o seu cliente tem, tá? Então, quais fracassos ele já teve em relação àquela dor ali, aquele sofrimento que ele está passando, e quais conquistas ele tem. Então, ele já teve. Então, por exemplo, se você está atacando um nicho de emagrecimento, o seu cliente já chegou a perder peso, foi uma conquista, mas depois engordou de novo, então você precisa listar tudo isso. Essa quinta pergunta é muito importante. Quais forças externas eles acreditam que os impediram de ter a vida que desejam? Isso é muito importante. Existe algum agente externo, alguma força externa que o seu potencial cliente já tenha crença ou pelo menos ele tende a ter uma crença, né? Tende a acreditar que essa força externa está atrapalhando ele a ter resultado? Por exemplo, você dizer que Wall Street é corrupto e por isso ele não consegue ganhar dinheiro na bolsa de valores. Então, tem uma força externa que é corrompida, que está impedindo ele de ficar rico, né? Lá em Wall Street, por exemplo, só quem tem informações privilegiadas realmente ganha dinheiro. Então, isso é importante que você saiba se o seu público tem esse tipo de crença. Por exemplo, a indústria farmacêutica ela é corrupta e, e ela só pensa em ganhar dinheiro. E aí por isso você não melhora, né? Porque eles querem ficar te enfiando medicamento, então você não melhora por conta disso. O seu público tem essa crença, ou pelo menos está inclinado a acreditar que existe esse agente externo que está impedindo ele de ter resultado, de ter a vida que deseja. É muito importante você listar isso. Mais à frente, a cada etapa que a gente for passando, você vai entender o porquê. A sexta pergunta: quais são os seus preconceitos? Isso aqui também é muito importante, porque a gente está lidando com a crença do seu cliente potencial. E a crença, ela é um dos elementos fundamentais para que a sua copy escale, tá? Para que a sua copy funcione. Porque para a sua copy funcionar, o seu potencial cliente, para se tornar seu cliente, ele precisa acreditar no que você está falando. E um dos elementos que você precisa ter congruência é em relação à crença dele. Se você atacar algo que é uma crença forte dele, se você for o contrário disso, existe uma grande chance dele não acreditar em você e fechar o vídeo, ou sair da página do seu advertorial ali, ou qualquer que seja o meio que você esteja vendendo. Beleza? Então essa sexta pergunta também é muito importante em relação aos preconceitos. Nesse tópico aqui, o Stefan ele deixa bem claro que quando ele diz preconceito, ele não está querendo se referir à raça ou esse tipo de coisa.
tá? Ele se refere mais a opiniões, tá? Estereótipos. Então, por exemplo, essa opinião, influencers são mimados, tá? Influencers não querem saber de trabalhar. Existe um grupo de pessoas que tem essa crença. Calça de yoga não é legal no local de trabalho, entendeu? Tem gente que acha que local de trabalho você precisa estar vestido com uma roupa formal e tudo mais. Então, é esse tipo de crença, esses estereótipos, essas atitudes que ele pede para que você liste nesse tópico 6 aqui, em relação a preconceitos, tá? A gente poderia fazer uma vasta lista, né, no mercado de relacionamentos, por exemplo, se homem tem que pagar o jantar, por exemplo, ou não. Isso aí é um estereótipo, é uma crença em relação a uma opinião, tá? E é isso que você tem que listar. E aí, por fim, no último tópico, ele pede para que você resuma as crenças centrais deles sobre vida, sobre os clientes, né, o seu público-alvo, sobre vida, amor, família, em 2 a 3 frases. Aqui, basicamente, o que o Stefan quer que você faça é um breve resumo de quem é o seu cliente potencial, de quem é o seu público-alvo, tá? De quem é o seu avatar ali ideal. Basicamente é isso. Então você vai fazer com essas informações demográficas que você já coletou, você vai fazer um breve resumo ali em poucas palavras de quem é o seu cliente ideal, beleza? Então vamos para o próximo grupo de perguntas aqui da nossa pesquisa. Outras soluções existentes. O que o mercado já está utilizando? Você vai listar tudo o que o mercado está utilizando agora, tá? O seu mercado, o mercado que você está atacando. Eles estão usando suplementos, estão fazendo dieta, eles estão indo à academia, o que que eles estão fazendo? Como tem sido a experiência deles com essas soluções? Então, eles usam muito, estão usando e dando certo, eles usam e param. Mapeie qual é o padrão de comportamento do seu público-alvo em relação a essas soluções do mercado que eles estão utilizando. O que que o mercado gosta nas soluções existentes? Quais são os pontos positivos para o mercado nas soluções existentes? O que o mercado não gosta nas soluções existentes? Então, essas 2 perguntas aqui é basicamente para você fazer uma lista de pontos positivos e negativos dessas soluções. Existem histórias de terror sobre as soluções atuais? Se existir história de terror, é um ponto bem forte para você colocar no seu copy, tá? Sua carta de vendas pode ficar muito mais forte com isso, porque isso é muito bom para invalidar essas outras soluções. Então, por exemplo, talvez uma reportagem, alguma notícia de que a bariátrica, uma porcentagem considerável das pessoas engordam de novo, né? Ou tem alguns efeitos colaterais. Então, e se existir alguma história de terror sobre essas soluções, você precisa usar elas para invalidar essas soluções. Fica bem mais forte. O mercado acredita que essas soluções atuais funcionam? Então, essas 2 últimas perguntas é para saber se o seu mercado está satisfeito com essas soluções que estão sendo oferecidas ou não. Se eles estiverem satisfeitos, você vai ter muito trabalho a fazer. Talvez seja ideal você até atacar outro mercado. Mas se não for possível, se você quiser realmente atacar esse mercado, você vai ter muito trabalho a fazer. Agora, se o mercado não acredita que as atuais soluções funcionam, você precisa descobrir o porquê eles não acreditam. E aí você vai bater em cima disso. Você vai confirmar essa crença na cabeça deles para demonstrar que a sua solução é a melhor. Então vamos para o terceiro bloco, bloco da curiosidade. A primeira pergunta: alguém já tentou resolver os pontos de dor do mercado de uma maneira muito única? Basicamente, é importante dizer que esse bloco aqui da curiosidade, o Stefan quer que você colete informações para a construção do seu mecanismo, tá? A gente vai ver isso na próxima etapa, mas a gente já começa a coletar informações aqui. Então, a primeira é essa. Alguém já tentou resolver os pontos de dor do mercado de uma maneira muito única? Qual foi o resultado? Então, se existe algo que está perdido, alguma descoberta que é única, mas que foi deixada de lado, que foi descoberta no passado, nós podemos redescobrir ela, tá? As pessoas gostam muito da ideia de que as coisas que eram feitas antigamente para solucionar problemas são melhores do que as de hoje. Não para tudo, mas para muitas coisas. É aquela ideia de sabedoria antiga, né, da coisa natural e tudo mais. Então, se existir já algo que
é um fato público, um fato conhecido, mas que foi esquecido, né, que é uma descoberta passada, você pode utilizar isso na sua copy, no seu mecanismo. Existe alguma história conspiracional, conspiratória, sobre por que as soluções antigas não funcionaram? Presta bastante atenção. No Brasil, por exemplo, tem aquela história. Teve um brasileiro, João Gurgel, até coloquei aqui numa pesquisa para ver, João Conrado Gurgel, que inventou um protótipo de um carro elétrico, mas isso nunca foi para frente. E aí o brasileiro ele tem aquela ideia de que esse governo corrupto, que não investe em empreendedores brasileiros e tudo mais, e isso aí barrou o desenvolvimento desse grande inventor. Então, coisas desse tipo, por exemplo, talvez já tenham descoberto a cura para alguma coisa, mas a indústria farmacêutica criminosa, é, gananciosa, corrupta, não deixou isso para frente, quer te manter doente para que você continue gastando dinheiro com remédios. Então, se existir uma história conspiracional desse tipo, você precisa listar. Há tentativas antigas de verdade, de resolver o problema que sejam únicas. O que aconteceu? Elas foram bem-sucedidas, mas esquecidas ou fracassaram? Por quê? Aqui o Stefan se refere a coisas bem antigas mesmo, então é um exemplo muito bom para dar para o nicho de fungo. Os soldados americanos, nas guerras, eles tinham esse problema com fungo, porque eles ficavam o dia inteiro de bota, meia, em ambientes tropicais, então entrava água e tudo mais. E aí as tropas estavam ficando prejudicadas porque você perdia muito soldado por conta desse tipo de problema, né? Chegava num nível que o cara não aguentava nem pisar no chão mais. Aí os médicos, pesquisadores do exército, eles se reuniram, começaram a pesquisar loucamente por alguma substância que pudesse acabar com isso. Até que eles encontraram um produto chamado ácido andecilênico, não sei pronunciar, mas eles encontraram essa substância e aí isso ajudou eles a tratarem esse tipo de problema que eles estavam tendo. Então, isso é uma tentativa muito antiga de resolver um problema que é extremamente única, é uma substância única. E aí o Stefan traz o exemplo de uma cópia que foi criada em cima dessa história, desse contexto, usando esse mecanismo, que a headline dela é mais ou menos assim: tratamentos para fungo no pé esquecido, que ajudou os Estados Unidos, ou que ajudou as tropas americanas a vencer a Segunda Guerra Mundial. Então, tratamento para fungos no pé esquecido, que ajudou as tropas americanas a vencer a Segunda Guerra Mundial. Então, como o público era um público, o americano médio conservador ali, majoritariamente homem, o ângulo dessa headline ficou genial, né? Então é por isso que esse tipo de pergunta aqui nesse bloco de curiosidade é importante. E aí, por fim, o bloco da corrupção. Existe a crença de que o ponto de dor do mercado não existia antes ou não era tão grave? Se existe essa crença de que o seu problema foi um problema criado por uma força externa, isso é muito valioso. Isso é muito poderoso. Existe a percepção de que ele foi recentemente agravado por uma força externa? Então, por exemplo, seu problema até existia antes, mas uma força externa, um agente, intensificou e tornou as coisas tão desastrosas e ruins como está hoje. Se sim, quais são essas forças e qual é a razão por trás de sua presença? Essas duas perguntas aqui, o Stefan ele diz que é a abordagem do tipo queda do Éden. Então, se existe a ideia no seu mercado de que antigamente as coisas eram mais simples, até existiu o problema, mas assim, era fácil de resolver, mas aí veio alguém, um agente externo, e tornou o problema tão grande quanto como ele é hoje. Se existe esse tipo de crença, isso é muito forte. Outra coisa é que sempre existe a ideia de que existe alguma tribo, alguma nação, alguma cultura diferente que não foi afetada por essa força corruptora, né? E aí você poderia eh, usar essa tribo, essa cultura como uma referência de que o problema que a gente está vivendo é por conta dessa força corruptora, mas lá nessa tribo específica eles não foram afetados por conta disso e disso. E aí você vai apresentar o mecanismo do problema e depois o mecanismo da solução. A gente vai ver isso mais à frente, mas para você já ter uma ideia, tá? Basicamente é isso aqui a pesquisa. Você pode ver que a gente gastou um bom tempo aqui nela, porque realmente é uma das partes mais importantes.
Aqui é onde a gente organizou todas as informações. Agora nós vamos falar de mecanismo. Mecanismo é bem simples, tá? Não vai demorar tanto quanto a pesquisa, essa etapa, mas é uma das etapas fundamentais. Eu já vou te explicar por quê, mas é uma das etapas da copy que, se você errar nela, dificilmente a sua copy vai validar e escalar. Então esse componente ele é crucial se você quer criar a melhor copy possível, se você quer que a sua copy realmente escale, tá? E o que que é o mecanismo único? O mecanismo, ele basicamente é um diferenciador da sua solução, tá? Ele é um diferenciador da sua solução. É o que vai tornar aquilo que você vai oferecer, de fato, diferente de todas as outras coisas. Ele vai automaticamente inviabilizar todas as outras soluções do mercado e tornar a sua solução a única solução possível ou viável para solucionar aquele problema, tá? Essa sensação que ele vai gerar na mente do seu cliente. Então, para ficar mais claro, vamos entender aqui em um nível mais profundo, tá? Resumidamente, o mecanismo único ele explica por que nossos potenciais clientes estão enfrentando dificuldades ou sofrendo para alcançar um objetivo. E explica também como eles podem superar esse problema. Então você percebe que existem dois mecanismos diferentes. Existe o mecanismo que explica o porquê que o cliente está sofrendo, porquê que ele está passando por aquele problema e não consegue resolver, e explica como ele pode resolver. E é importante mencionar que há sempre uma conexão lógica entre essas duas partes, tá? O causador do problema e o meio para conseguir a solução. Então aqui ele resume bem isso, tá? O mecanismo por trás do problema que o nosso cliente enfrenta e o mecanismo único por trás da solução para esse problema. É essencial identificar o mecanismo único tanto por trás do problema quanto por trás da solução, porque ao apresentar o mecanismo único por trás do problema, você faz o cliente entender o porquê que ele falhou no passado. Então, ó, você não conseguiu emagrecer por conta desse mecanismo aqui. Aí gera aquela sensação de, ah, então é por isso. Então, o seu casamento está desmoronando por conta desse fator específico aqui, tá? E aí depois ele apresenta um mecanismo único por trás da solução. É isso que vai fazer o cliente acreditar que o nosso produto trará o sucesso onde outras alternativas falharam. Em outras palavras, presta muita atenção. Em outras palavras, o mecanismo da solução, ele é o que vai gerar esperança no seu cliente. Então, uma vez que o seu cliente entendeu por que que as soluções antigas falharam e descobriu que existe uma nova solução que desta vez vai funcionar, você tirou o cliente do estado de frustração e colocou ele no estado de esperança. E é isso que faz o seu cliente comprar de você. Porque agora ele já estava frustrado, ele já tinha tentado de tudo, mas agora você renovou as esperanças dele e por isso ele vai confiar em você e passar o cartão de crédito dele. Ele vai fazer uma troca, né? Um pequeno valor monetário por esse valor que você vai agregar na vida dele, finalmente solucionando aquela dor que ele tinha. Então, um exemplo para você entender na prática o uso desses mecanismos, do mecanismo do problema e do mecanismo da solução, é uma oferta do João Campos, tá? Uma oferta de rejuvenescimento. Ela é fácil de entender, essa ideia. Que foi a cola egípcia. Ela escalou múltiplos 8 dígitos no Brasil. E basicamente ela falava assim: à medida que você vai envelhecendo, você diminui a sua produção de colágeno, certo? E o colágeno, ele é como se fosse os tijolos na construção de uma casa. Se você tirar os tijolos, a casa cai, ela desmorona. E se você tirar o colágeno da sua pele, basicamente sua pele vai cair, vai ficar flácida. Ele faz essa metáfora e aí ele usa o seguinte mecanismo. Então, se o colágeno está diminuindo, a ideia seria você mandar mais colágeno para dentro, né? Você adicionar, você ingerir mais colágeno. Mas só isso não funciona. Porque, na verdade, existem 3 tipos de colágeno. E os colágenos que você vê por aí, na farmácia, o que é comercializado, de modo geral, eles são de baixa qualidade, eles são misturados, né? Os 3 tipos são misturados, o tipo mais barato ali de adquirir, e aí por isso você não tá comprando colágeno próprio para sua pele.
a maioria dos colágenos são de baixa qualidade. Esse é o primeiro argumento que ele usa. O segundo motivo é que você não pode ingerir o colágeno em qualquer formato. Você precisa ingerir ele no formato hidrolisado. Se eu não me engano, é essa palavra. Se eu tiver enganado, tanto faz, é só para dar o exemplo. Mas basicamente, o colágeno hidrolisado, ele vai ser melhor absorvido pela sua pele. E quando ele é do tipo certo, do tipo próprio para sua pele, aí sim vai surtir efeito, né? E vai acontecer o que chama o processo de renovação celular. Então é basicamente essa a ideia. O João Campos, eu não sei se foi o João Campos mesmo que escreveu essa copy, ou se foi algum copywriter dele lá na época, mas ele traz que o mecanismo do problema, o motivo pelo qual tudo que as mulheres ali estavam tentando para melhorar a pele não estava funcionando, é porque ela não estava comprando o tipo certo de colágeno. Existem vários tipos de colágeno. Nem no formato certo, né? Precisava ser o tipo certo de colágeno e precisava ser no modelo hidrolisado. Então percebe, ele deu qual foi o mecanismo do problema. O mecanismo do problema é que todos os colágenos do mercado, eles são misturados, né? São vários tipos de colágeno misturado, ou o tipo mais barato de produzir, e eles não estão 100% hidrolisados. Então basicamente é por isso que você não teve o resultado que você esperava. Se esse é o mecanismo do problema, qual que é o mecanismo mais lógico da solução possível? É que você tem que usar o tipo certo de colágeno hidrolisado. Certo ou não? Então esse é um exemplo muito simples de eu te mostrar como usar os mecanismos tanto do problema quanto da solução. Perceba que existe muita lógica, até intuitivo. Quando você mostra qual é o problema, você já tem ideia de qual que vai ser a solução. A solução tem que ser lógica, tá? Então, uma vez que a gente já entendeu todo o processo de pesquisa, você já entendeu como funcionam os mecanismos, agora sim a gente vai fazer o nosso brief de copy e depois nós vamos para a copy propriamente dita. Para que serve o brief? Basicamente, o brief ele serve para tornar o seu processo de escrita mais fácil. Porque você tem que entender o seguinte: um copywriter bom, o que ele faz são tomadas de decisões. Então, você faz sua pesquisa, você analisa o mercado e aí você toma decisões para sua copy. Você escolhe que mecanismo você vai usar, eh, como você vai se comunicar com o público, etc, etc, etc. E no brief, você vai de fato tomar essas decisões. Você vai juntar você vai criar todas as peças do quebra-cabeça. Para quando nós chegarmos na parte da copy propriamente dita, você só encaixar essas peças. Deu para entender? Então, é para isso que serve o brief. Vamos ver aqui mais detalhado. Então, aqui tem alguns tópicos para você preencher. São as peças do quebra-cabeça que você está criando. A primeira é quem é o público-alvo. Se você fez bem a pesquisa, é só você copiar lá o resumo de quem é seu público-alvo e colar aqui. Depois, quais são os pontos de dor ou os maiores medos do seu mercado? Se você fez a pesquisa, você também sabe essas respostas aqui. E aí você vai colocar os problemas de curto prazo e de longo prazo do seu público-alvo. Então, revertendo os pontos de dor, os maiores medos, qual é a grande promessa que você vai fazer sobre a copy que eles estão lendo e como isso mudará suas vidas para sempre? Aqui, basicamente, o que você vai fazer é uma grande promessa solucionando essas dores que você listou, mas não é uma promessa do seu produto. É uma promessa para que a pessoa continue assistindo o seu vídeo de vendas ou continue lendo a sua carta de vendas. Beleza? Então, se o seu público, por exemplo, ele tem medo de não ter dinheiro suficiente para se aposentar, a sua promessa vai ser: continue assistindo o vídeo para descobrir uma maneira de acumular dinheiro suficiente para se aposentar de forma simples e fácil, tá? Mas, basicamente essa ideia aí. Na quarta etapa, quais soluções para os problemas do leitor já existem e por que elas não estão funcionando para eles? Se você fez a pesquisa, você já sabe essas respostas aqui, já está tudo listado lá, então é só copiar e colar aqui. Qual é a nova afirmação, causa raiz, informação surpreendente e como essa nova solução que estamos oferecendo
a eles funciona. Nesse bloco aqui, você vai escrever o seu mecanismo único, tá? Tanto do problema quanto da solução. Então, uma vez que você já definiu qual vai ser o mecanismo do problema, o mecanismo da solução, a ideia é que aqui você escreva como se você já estivesse escrevendo na copy mesmo, tá? De forma clara, simples, detalhada. E aí depois você vai só dar um Ctrl C no que você escrever aqui e colar lá na copy, no bloco de mecanismo, que você vai descobrir quais são todos os blocos do Stefan agorinha. Mas a ideia é essa, então você copia aqui, já cola lá, depois você faz só algumas adaptações, mas o bloco de mecanismo já vai estar praticamente pronto. Sexto tópico, pergunta paradoxal. Isso aqui é muito importante, tá? É porque ela representa a Big Idea. Nem sempre ela vai representar a Big Idea. O Stefan, no curso dele, ele nem aprofunda muito nisso aqui. Isso aqui é um assunto mais complexo. Mas ainda assim, eu vou trazer uma ideia sobre isso. A maioria dos copywriters não consegue definir muito bem o que é Big Idea. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, depois trazendo a ideia completa de como surgiu essa parada de Big Idea, por que que gera essa confusão. Mas de início você precisa entender o seguinte: existem dois meios assim mais práticos para você conseguir criar essa Big Idea. Primeiro, essa é por meio da pergunta paradoxal, e a segunda maneira é por meio de uma história conspiracional. Tá, vamos deixar essa história conspiracional de lado, porque você precisa de mais fatores que não estão no seu controle para poder criar ela, uma história conspiracional e dar certo, beleza? Agora, a pergunta paradoxal você sempre consegue criar, ela é mais replicável. E como que ela funciona basicamente? Ela é uma pergunta intrigante e curiosa que na maior parte das vezes contraria o senso comum, ou que, assim, as pessoas não sabem a resposta, é uma coisa curiosa e intrigante. Vou te dar alguns exemplos que vai ficar mais claro. Por que que é tão fácil aprender idioma para uma criança e difícil aprender para um adulto? Se você é um jovem que estuda sobre como funciona o seu cérebro, provavelmente você já sabe essa resposta, sabe da questão da neuroplasticidade e tudo mais. Mas para a maioria das pessoas, elas simplesmente têm a ideia de que os filhos dela conseguem aprender fácil um novo idioma e elas não conseguem. Mas elas não sabem muito bem o porquê. E isso é um questionamento intrigante. Realmente, por que que o meu filho aprende rápido e eu não? Então essa pergunta paradoxal, ela pode representar a big idea da sua copy, a ideia central que vai amarrar todo o seu texto. Desde a lead, quando você for fazer os ganchos ali, ou captar a atenção, até o seu mecanismo, na hora de explicar o seu mecanismo, por que que a pessoa não estava conseguindo e por que que agora ela vai conseguir, por que que agora o cérebro dela vai ficar como o cérebro de uma criança e aprender inglês de forma fácil e fluida. Então você deixa toda a sua cópia amarrada eh, nessa pergunta paradoxal. Outros exemplos, por que que toda japonesa é magra? Então, as japonesas, elas têm esse estereótipo de serem magras. Afinal de contas, por que que elas são magras, né? Em outras culturas, as mulheres não são tão magras, né? O que que as japonesas têm de diferente? É um questionamento, uma pergunta intrigante. E isso pode nortear o rumo da sua copa inteira. Por que que existem pessoas que são gêmeas e um irmão é gordo e o outro é magro, sendo que ambos possuem a mesma genética? É uma pergunta intrigante. É uma pergunta que contraria o senso comum, verdade. Se ambos têm a mesma genética, por que que um é magro e o outro é gordo? Enfim, eu acredito que deu para entender a ideia, mas de forma resumida, a pergunta paradoxal é um questionamento intrigante e curioso que na maioria das vezes contraria o senso comum. Isso aí serve como a sua big idea, beleza? É metáfora. As metáforas, elas são muito importantes na copy, tipo, muito importantes mesmo. A maioria das copies que escalaram múltiplos 8 dígitos tinham boas metáforas. Por quê? Porque isso ajuda a criar um quadro mental na mente do cliente e faz ele entender coisas complexas muito mais fácil. Na própria copy do João, que eu citei aqui, a cola egípcia, ele compara o colágeno com tijolos. Então, se você retirar os tijolos de uma casa, ela desmorona. Se você retirar o colágeno do seu rosto, a sua pele cai. Então, isso pinta uma imagem mental e se torna muito mais fácil a compreensão. Nessa número 8 aqui, afirmativa
ousada, basicamente ele está falando para você fazer uma afirmação, uma promessa, só que desta vez é em relação ao produto, tá? Anteriormente lá, a gente estava falando de uma promessa de solução da dor, focado para a pessoa continuar assistindo o seu vídeo de vendas ou lendo a sua carta de vendas. Agora a gente quer fazer uma promessa pro seu produto. Então você vai ser bem sucinto e objetivo, né? Falar que a sua solução vai aumentar o patrimônio líquido em 5% ao ano, entendeu? A promessa ali central do produto. Tópico número 9, qual é o produto? Se você puder escrever bullets aqui, isso será extremamente útil. Esse é o momento de moldar exatamente o que o produto que estamos vendendo incluirá. Se você não sabe o que é bullets, nos bônus, eu esqueci até de mencionar, mas nos bônus, a gente vai ver aqui alguns bônus. E nós vamos falar sobre como aumentar o AOV, que é uma métrica bem importante, e como criar boas fascinations, boas bullets. Então, se você não sabe o que são bullets, não se preocupe, nós vamos aprender a criar bons bullets aqui. Mas basicamente aqui você vai fazer uma descrição completa de como é o seu produto, de construir valor nele, o que o cliente vai encontrar nele, enfim. Vai fazer uma descrição bem completa e detalhada, como se você estivesse escrevendo a sua copy mesmo, tá? Assim como a gente fez ali na parte do mecanismo, aqui no número 9 a ideia é que você faça bem completo, para depois dar um Ctrl C, um Ctrl V lá na copy, e aí você vai ajustar alguns detalhes. Número 10, história de fundo e descoberta. Aqui também não tem segredo, você vai fazer um esboço ali da história que você vai utilizar. De preferência, já escreva ela assim como na parte do mecanismo, aqui na parte do produto, para você dar um Ctrl C, Ctrl V na copy e depois ajustar. O que eu te recomendo é que você se baseie em histórias de cartas de vendas validadas, tá? Não tente criar sua história do zero, nem mesmo descrever o seu produto do zero. Pega ofertas aí que venderam múltiplos 8 dígitos, de preferência que venderam em dólar, mas dependendo do seu mercado, se você estiver no Brasil, pega boas cartas de vendas que escalaram no Brasil e aí olha a estrutura que foi utilizada na história, tá? O que eu te recomendo é que você siga o seguinte critério. Primeiro, procure ofertas do seu nicho específico, tá? Então, se você está no nicho de emagrecimento, procure ofertas do nicho de emagrecimento. E aí olhe as histórias que validaram. Se você quiser, aí depois disso, a próxima etapa seria você olhar histórias do seu mercado, então mercado de saúde. E aí só por fim você vai olhar de outros mercados, mas na verdade é desnecessário, tá? Principalmente para a história, o ideal é que você olhe histórias do mercado, porque senão pode variar muito ali o tipo de público, e aí não vai dar bom. Então, beleza? Número 11, algumas ideias de headline. Número 12, algumas ideias possíveis para o upsell. Aqui, basicamente, no 11 e 12, o que o Stefan quer que você faça é que você despeje ideias que surgirem na sua cabeça. Porque você já montou o brief inteiro, você já montou praticamente todas as peças do quebra-cabeça para você encaixar na copy. E aí aqui ele quer que você despeje as ideias que surgiram, porque vão surgir muitas ideias na sua cabeça. Ideias de gancho, de headlines, de possíveis upsells para você vender. Então, basicamente é isso. Uma vez que você despejou essas ideias aí, seu brief está pronto. E aí nós vamos para a última etapa, a etapa da copy. Uma vez que você concluiu as 3 etapas anteriores, agora você vai de fato montar a sua copy. Então nós temos aqui 6 blocos que o Stefan desenvolveu no método dele, que é a lead, o background story, o mecanismo do problema, o mecanismo da solução, a construção do produto e o fechamento, close. Beleza? 6 blocos. Eu vou adicionar uma informação importante aqui que o Stefan não fala no curso, mas para você entender a função de cada bloco. Na lead, em nenhum momento, nada que você for fazer na lead, você está tentando vender o produto. Na lead, nós estamos tentando vender o conteúdo da nossa mensagem de vendas. Então, a gente quer que o potencial cliente continue assistindo o vídeo ou continue lendo a nossa carta de vendas, tá? Basicamente isso. Então, no bloco de história e nos blocos de mecanismo,
A nossa função é vender esperança, é tirar o cliente do estado de frustração e colocar ele no estado de esperança. Nós vamos fazer a pessoa acreditar que é possível resolver o problema dela depois de tantos fracassos. E aí, uma vez que ela já está acreditando, ela já está querendo aquela solução, nós vamos fazer a construção do produto que nós vamos oferecer. E aí, uma vez que nós passamos por essa construção, a gente faz a oferta, né? Que ele chama aqui de fechamento. Beleza? E aí vamos empilhar argumentos e vender. A parte da venda, de fato, vai acontecer aqui no último bloco. Então vamos destrinchar aqui o bloco em português. Lembrando o seguinte, esses elementos aqui, ó, cada elemento dentro desses blocos, eles olhe para eles como se fosse uma espécie de checklist, tá? Você não precisa colocar nessa ordem específica. É mais um checklist para você marcando, para ver se você usou todos esses elementos. Agora, também entenda que você não precisa usar todos. Isso aqui é mais uma ideia de copy ideal para o Stefan, né? O que ele considera que precisa ter numa copy para que ela seja a copy perfeita. Mas isso aqui está no mundo ideal. Na prática, às vezes, se você deixa de usar uma coisa, pode converter mais. Então depende muito. Então lembra que isso aqui é apenas uma parte teórica, assim, uma parte para te direcionar e não para você seguir a risca. Beleza? Então, sem enrolação, vamos para os pontos. Chamar atenção para o problema de dor que a pessoa está passando, fazer uma promessa de solução para esse ponto de dor e prometer que ela vai economizar tempo e dinheiro, tá, assistindo esse vídeo. Então, pô, continua assistindo esse vídeo que você vai resolver esse problema aí sem precisar gastar muito dinheiro aí no seu bolso com esses remédios ou com esse tipo de solução que você está buscando. Aqui, sugerir uma história emocional. Ele diz sugerir uma história. A tradução saiu como sugerir, mas eu gosto de pensar em provocar, tá? Você vai fazer uma provocação de uma história emocional de descoberta para essa solução. Você vai provocar o mecanismo único por trás da solução. Como que você faria essa provocação? Você pode usar, por exemplo, um nome chiclete. O exemplo que eu te dei da cola egípcia do João Campos, esse termo cola egípcia é um nome chiclete para a solução, tá? Inclusive, deixa eu mostrar isso aqui. Então aqui, ó. Então essa cola egípcia pode ser a solução que você procura para recuperar a elasticidade e firmeza que a sua pele tinha há alguns anos atrás. Então o que o copywriter está fazendo aqui, a gente está na lead, tá? Usando a cola egípcia como uma provocação do mecanismo. Então essa cola egípcia vai ser o mecanismo que vai agora solucionar o problema. E ela gera muita curiosidade. Esse nome é o que a gente chama de nome chiclete. Aí lá no mecanismo, na explicação do mecanismo, ele explica, ó. Nós apelidamos esse colágeno hidrolisado de cola egípcia, pois o nome colágeno vem do grego cola, que significa em português cola, e egípcia, pois o colágeno era usado como cola para as paredes das casas no Antigo Egito. Então aí no mecanismo ele explica por que ele usou esse nome chiclete, tá? Só para não para que o prospect não se sentisse enganado. Falou cola egípcia, agora está explicando sobre colágeno hidrolisado e os tipos de colágeno, mas onde entra a cola egípcia nessa explicação aqui? Aí ele explicou no mecanismo. Então eu dei esse exemplo só para você entender como você vai provocar o mecanismo único por trás da solução na sua lead. Tá? Você não vai dar uma explicação muito técnica aqui, não é a ideia. Depois disso, você vai indicar a natureza contrária do mecanismo. Tá? Isso desafia tudo que você ouviu até agora. Aí você também vai incluir fascinations, para a pessoa continuar lendo, continuar curiosa. Você vai abordar brevemente o ceticismo. Então, eu entendo que você pode achar que isso aqui é bom demais para ser verdade. Eu também já pensei assim. Então, ou seja, você está gerando essa empatia com o prospect. Mencionar brevemente elementos de credibilidade. Então, você pode citar institutos de pesquisa renomados, é, a credibilidade de um profissional, um médico, algo do tipo. Você pode citar uma superestrutura, se existir famosos que usaram esse tipo de solução, pode colocar isso como elemento de credibilidade.
Aí você vai fazer uma qualificação, né, para quem que isso funciona, é para todos, é para um grupo específico. Você vai falar, isso vai funcionar mesmo que você tenha 30 ou 50 anos de idade, enfim, você vai qualificar o público ali para ele saber que vai funcionar para ele. E aí você vai, por fim, incluir alguns depoimentos amplos, tá? O que são depoimentos amplos? São depoimentos que não falam do produto. Se você falar do produto aqui, você pode matar sua oferta. A ideia é que você coloque depoimentos de pessoas falando sobre os benefícios. Nossa, realmente, essa cola egípcia me deixou com a pele muito melhor, tudo mais. Ou realmente eu assisti esse vídeo seu aqui, ou tal expert, né? Falando o nome do expert. Eu assisti esse seu vídeo aqui e depois disso eu consegui perder 3 quilos. Então, depoimentos amplos que não falam do produto. Finalizamos o bloco da lead, vamos para o bloco da história de fundo. Tá, então na história é bem simples. Você vai falar quem é você vai se apresentar, vai colocar elementos de credibilidade. Então, se o seu expert for um médico, um especialista em alguma coisa, você vai colocar os elementos. Você vai começar a história emocional, tá? Pode ser a história de um aluno, a história de um amigo próximo ou a história do próprio expert. E lembrando, essa história, na verdade, ela tem que se conectar com o público, tá? Ela tem que fazer o público se sentir representado. Tudo bem, aqui é onde vocês vão gerar conexão e ele vai sentir que você entende a dor dele. Uma vez que você iniciou a história emocional ali, você vai falar de soluções que não funcionaram, que você tentou para resolver a sua dor, mas não funcionaram. E aí depois teve um evento gatilho. Teve um problema, assim, um ponto de dor muito forte que escalou num ponto que o seu expert, o personagem da história ali, ele percebeu que ele precisava mudar. Então, se é no mercado de emagrecimento, eu vou inventar uma história aqui. A, a mulher chegou e viu o filho dela falando pro pai que não queria que a mãe buscasse mais ele na escola, porque todos os amiguinhos zoavam que ela era gorda e ele não queria que nenhum amigo dele visse a mãe gorda que ele tinha. E aí a mãe desabou de chorar e que ali foi o ápice, né? Foi o gatilho que fez ela querer emagrecer. Então é um evento muito emocional que desencadeou isso. E aí o expert, a pessoa da história ali, o personagem da história, começa a buscar por respostas, pela verdade. Como que eu consigo emagrecer? Eu já tentei de tudo, mas deixa eu ir atrás, porque agora eu realmente estou disposto a emagrecer. Ou, ou ele vai buscar por respostas, ou ele pode encontrar um sensei, né? Se o seu personagem for, por exemplo, um aluno, ele encontrou o expert que revelou a verdade para ele do porquê ele não conseguia emagrecer. Tá entendendo? Então você tem essas duas opções. Então, uma vez que ele revelou essa verdade oculta, né? Ou ele descobriu pesquisando, ou algum terceiro revelou para ele, aí a gente entra nos blocos de mecanismo. Então, essa verdade oculta que vai ser apresentada na história nada mais é do que por que a pessoa não conseguia resolver o problema, a pessoa não conseguia perder peso, porque a pessoa não conseguia arrumar um parceiro ideal, por que que o relacionamento dela era horrível, etc, etc, etc. Então, essa é a verdade oculta, é o porquê ela não resolvia o problema dela. E aí nós entramos no bloco do mecanismo do problema, revelando isso, tá? Primeiro, nós vamos explicar a verdadeira causa do problema. Então você tinha 99% das respostas, mas faltava 1%, que era o motivo que te impedia de ter resultados. Esse 1% deve ser surpreendente e possivelmente contraintuitivo. E você deve sustentar ele por elementos de credibilidade e prova. Lembra, cara? Prova é o mais importante, tá? Se o que você estiver falando aqui, o mecanismo do problema, enfim, qualquer coisa que você estiver falando, se o público não acreditar, já era. Não adianta de nada. Então, coloque elementos de credibilidade, prova do porquê a pessoa não conseguia ter resultado. E uma vez que a pessoa já sabe o porquê ela não solucionava o problema dela, agora você vai falar o mecanismo da solução. Agora que você conhece a verdadeira causa do problema, essa é a verdadeira solução em um nível macro, ou seja, eu vou explicar por cima. Essa explicação deve estar conectada logicamente ao problema. Lembra que eu dei o exemplo lá quando a gente foi falar sobre mecanismo? Eu dei o exemplo da conexão do mecanismo do problema da cola egípcia
com o mecanismo da solução. Eles tinham uma ligação muito lógica. Então, essa explicação a nível macro tem que ser uma explicação lógica, uma explicação intuitiva. Um exemplo: se bactérias ruins causam o ganho de peso, a solução é eliminar essas bactérias ruins, certo? Se tem bactérias ruins no intestino e esse é o mecanismo do problema que está te impedindo de emagrecer, o mecanismo da solução é eliminar essas bactérias, ou pelo menos equilibrar essas bactérias, manter elas de um jeito saudável para que você possa emagrecer. Depois de apresentar a solução macro, que é a teoria, a gente vai mergulhar um pouco mais a fundo, falar mais detalhado sobre essa teoria, tá? Para provar ela. E aí você vai sustentar com elementos de credibilidade e prova, incluindo citações e fontes científicas. É isso, esses são os elementos que o Stefan traz para a criação dos nossos mecanismos. E aí, uma vez que os mecanismos estão criados, a gente já está na reta final. Você vai construir o seu produto e depois a gente vai fazer o fechamento. Para construir o produto é bem simples, tá? Agora que o avatar conhece a solução, ele está esperançoso. Nós tiramos ele do estado de frustração, colocamos no estado de esperança. Ele vai buscar uma versão pronta para uso, tá? O seu avatar da história lá. Ele descobriu a solução, ele agora finalmente vai resolver o problema e ele quer essa solução pronta para uso. Só que ele descobre que todas as soluções prontas do mercado têm falhas. Nenhuma resolve do jeito que deveria. E aí ele precisa criar um jeito por conta própria de arrumar essa solução, para que ele possa resolver o problema. Então ele começa a testar e trabalhar nesse produto, nessa solução. Ele passa por problemas, contratempos, mas eventualmente ele tem sucesso. Ele cria o produto, cria essa solução, e aí você vai apresentar várias provas de que esse produto funcionou. Então outras pessoas também começaram a testar, e aí você vai colocar muitas provas sociais e o produto nasceu. Então você viu que a gente criou todo um contexto para o nascimento do produto para você não chegar com o produto de cara e a pessoa se sentir traída para você estar vendendo para ela, tá? Então basicamente a gente tá vendendo na maciota aqui, a gente tá acalmando os ânimos do cliente porque ninguém gosta, todo mundo gosta de comprar, né? Mas ninguém gosta que você venda para ela. Então a gente tá deixando isso aqui da forma mais natural possível. E aí uma vez que o produto nasceu, a gente vai fazer o fechamento. Você vai falar detalhes do produto, discutir e desmerecer outras alternativas, né? Desqualificar as outras alternativas do mercado, mostrar que elas são mais caras, mais ineficazes, têm efeitos colaterais possivelmente, têm uma qualidade inferior ao seu produto, enfim. Você vai continuar construindo o valor do produto, adicionando argumentos. Aqui você vai adicionar depoimentos sobre o produto, tá? Sobre o produto, de que o produto funcionou. Você vai falar como usar, você vai adicionar urgência, escassez, e aí você vai construir um reason why do porquê que você está vendendo isso, né? Pode ser a missão pessoal, ó, se o seu expert passou por um problema, por exemplo, de ser obeso, ele vai falar, ó, pô, eu já senti o que você está sentindo, então eu quero te ajudar, eu tenho uma missão pessoal de vida de te ajudar a emagrecer, enfim. E aí você vai revelar o preço. Antes de revelar o preço, você vai fazer o que a gente chama de ancoragem. Essa ancoragem, essa missão pessoal que a gente fez antes aqui, ó, do porquê que você está oferecendo esse produto, você está vendendo, ela é importante para justificar o porquê que a gente vai cobrar um preço barato. Porque se você chegar só falando, ó, as outras soluções são caras, ineficazes, a minha é eficaz e eu estou vendendo barato, não tem sentido nenhum. Então você precisa ter um reason why, né? Você precisa ter um motivo pelo qual você está oferecendo um preço inferior, apesar da sua solução ser a melhor de todas. E esse reason why é essa missão pessoal que a gente tá falando. Não precisa necessariamente ser uma missão pessoal, aquela coisa clichê. É só uma justificativa para você cobrar o preço tão baixo, tá? Fazer uma oferta tão boa. Aí você vai fazer a escada de valor, né? Os outros produtos do mercado custam 1.000. Se você quiser assim, você consegue até por 500. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou te cobrar nem isso, nem metade disso. E aí você vai apresentar o valor. Essa solução melhor que economizará seu dinheiro, nosso preço é X. Mas se você comprar agora, você vai obter por Y. Então você ainda faz mais uma quebra de valor ali
para a pessoa comprar agora, né? E aí você apresenta o preço real que a pessoa vai comprar. Depois você vai começar a empilhar argumento, né? Vai mostrar para ela por que que as pessoas mais inteligentes compram mais. Isso aqui no caso, pessoas inteligentes compram mais, se você vende nutracêutico ou produto físico, qualquer coisa que dê para comprar em maior quantidade. Tudo bem? Então você tem duas opções, por exemplo, se for um nutracêutico, você tem a opção de um frasco ou você tem a opção de 3 frascos. Aí você vai mostrar o porquê que é inteligente a pessoa comprar a opção de 3 frascos. Aí você vai fazer o CTA, falar o que que acontece depois que clica no botão, tá? Você vai para a página de checkout, vai aparecer isso, você vai colocar seus dados, aí você vai adicionar bônus, garantia, fazer o CTA de novo, e depois desse segundo CTA, você basicamente vai empilhar argumento ali. Você vai mostrar os dois cenários, se a pessoa comprar ou não comprar, o que que ela tá perdendo, o que que ela vai ganhar, adicionar mais urgência, fazer CTA e finalizou. E aí, opcional, você pode criar uma seção de perguntas e respostas. Você pode listar ali as perguntas mais frequentes e responder todas elas depois que o vídeo de vendas acabar ou no final da sua carta de vendas. Então, muito bem, esse é todo o processo de criação de copy do Stefan no sistema, no método do RMBC. Você viu que a gente passou aqui a estrutura 100% completa. Mas segura um pouquinho aí, porque em 5 minutinhos a gente já vai matar 2 bônus aqui que são fundamentais. Se você não sabe o que é AOV, você precisa esperar para saber, tá? Você precisa esperar. E se você não sabe criar boas fascinations, você também precisa assistir. Então, sem enrolação, vamos aprender aqui como aumentar o seu AOV. AOV significa esse nome aqui, ó, Average Order Value, eu não sei pronunciar muito bem, mas basicamente ele é um indicador de performance, uma métrica que monitora o valor médio das compras, valor médio das compras. Talvez falando assim você ainda não consiga pegar o que é, né? O valor médio das compras, mas basicamente é o seguinte, você vai pegar tudo que você faturou ali, tudo que você faturou, vai dividir pelo número de pedidos. Isso vai dar um valor. Esse é o seu AOV, o valor médio da compra. Mas o que que ele mostra afinal? Deixa eu tentar te mostrar na prática aqui fazendo uma matemática. O AOV geralmente ele vai ser muito requisitado ali se você trabalha com produtos físicos, produtos que tem como você comprar, que tem ofertas diferentes, tá? Então, tem como você comprar mais quantidades e tudo mais. Infoproduto também tem como você fazer, olhar o AOV ali com um upsell, mas vamos fazer da maneira mais simples possível aqui. Imagina que você tem ali uma oferta que o cliente vai pagar R$ 100 ou US$ 100, beleza? US$ 100 e vai obter um frasco. E aí você tem uma outra oferta que ele vai pagar R$ 200, US$ 200, perdão, mas ele não vai ganhar 2 frascos, ele vai ganhar 3 frascos. Se ocorreram 10 compras, e essas 10 compras foram de US$ 100, significa que o seu faturamento foi de US$ 1.000, certo? Se a gente dividir pelo número de pedidos, o faturamento foi de US$ 1.000, receita total. Se nós dividirmos pelo número de pedidos, vai dar os US$ 100. Então, esses US$ 100 aqui seria o seu AOV, tá? Seria o seu valor médio das compras. Só que perceba um negócio. Se esses 10 compradores aqui tivessem comprado a segunda oferta de US$ 200, você teria um faturamento de US$ 2.000 e o seu AOV, né, a gente ia dividir pelos números, o AOV seria esses 200. O que que isso significa na prática? Você teve o mesmo custo para adquirir esses clientes, tá? Você gastou a mesma quantia para ter esses 10 clientes. Só que em um cenário, você tinha um ticket médio de US$ 100 e em outro cenário você tinha um ticket médio o dobro. Ou seja, o seu ROI foi absurdamente maior. Deu para entender? Deu para entender? A ideia é basicamente essa. Eu sei que a minha explicação matemática não foi da melhor, se você tiver alguma dificuldade com o número aí, mas cara, basicamente é o seguinte,
todo cliente que você adquire, ele tem um custo. Se o ticket de compra médio dele for maior, ou seja, se o AOV dele for maior, o seu ROI vai ser absurdamente maior. Por quê? Porque o seu custo foi o mesmo, tá? Então, o que que você precisa fazer basicamente para aumentar o seu AOV? Você precisa convencer as pessoas a gastarem mais. Então, o que o Stefan dá de dica é, ele dá um bônus lá, que é o treinamento dele focado em ticket médio, e ele fala o seguinte: você precisa argumentar que os pacotes são limitados e que os estoques realmente acabam. Então, se você tem duas opções, uma de comprar um frasco, outra de comprar três, você precisa argumentar, cara, compra o de três. Porque se você não comprar, no mês que vem, quando você for comprar de novo, talvez não tenha. Então, você precisa gerar essa escassez. Segunda coisa, os clientes continuam escolhendo os pacotes maiores e fazendo novos pedidos. Prova social. Terceira coisa, quanto mais você usa o produto, melhores os resultados. Então, ó, se você comprar o de um mês, você já vai ver resultado. Mas se você comprar o de 3 meses, você vai aumentar significativamente a chance de você ter resultados extraordinários. 4. Especialistas recomendam optar pelos pacotes maiores, tá? Então, gerar uma credibilidade aqui maior. Ou até mesmo autoridade, né? Se você colocar alguma autoridade para recomendar os pacotes maiores, vai ser ainda mais forte, tá? 5. Aqui está como sua vida fica com diferentes pacotes. Então, você vai criar dois cenários. Se você comprar um, vai ser legal, mas se você comprar o outro, vai ser extraordinário. Aqui você vai dar um pequeno desconto para o pacote menor, mas você vai dar um mega desconto para o pacote maior, para o que tem maior quantidade, beleza? Sempre que você for fazer o CTA, você vai mencionar a sua oferta que tem a maior quantidade, tá? A sua melhor oferta ali, que a pessoa vai gastar mais, beleza? Fez o CTA, você vai mencionar como se ela já fosse comprar o pacote maior. E aí nós temos aqui como criar boas fascinations. Então, as fascinations são os bullets de curiosidade, é a mesma coisa. E. Peraí. E ela tem um objetivo claro. Segundo o Tony Flores e o Clayton Makepeace, o objetivo das fascinations é estimular a curiosidade e a intriga, gerar a sensação de algo intrigante, construir desejo, né, canalizar o desejo, capturar e manter a atenção do leitor, principalmente isso, tornar a mensagem mais atrativa e fácil de ler, e vencer o bloqueio criativo de headlines, né? Ele diz que usar os bullets é importante para você sintetizar ideias que você pode utilizar no seu copy. Então você cria vários bullets ali e aí depois de um bullet você extrai uma ideia de headline, uma ideia de gancho, por aí vai. Onde as fascinations são mais utilizadas? Elas são utilizadas em headlines, são muito utilizadas na lead, muito utilizadas na descrição de produtos e são utilizadas nos anúncios. Os principais tipos de fascinations que o Stefan usa. Basicamente o tipo do porquê, como, quando, o que. Tem o bullet do segredo, da lista, do nunca, do contraditório, da estranheza, o rápido e o mais. Aqui agora tem vários exemplos, tá? Pra gente aprender na prática, mas eu não vou ler todos. Se você quiser acessar esse material aqui é bem fácil, é só você clicar no primeiro link da descrição, você vai pro canal no Telegram e lá você consegue acessar todo esse material aqui para você estudar quantas vezes você quiser, tá? Então vamos ler só algumas aqui no um tipo de fascination do porquê, né? Por que as pessoas com pressão alta nunca deveriam nadar em piscinas com cloro? Porra, isso aqui gera muita curiosidade, né? E esse aqui é o tipo do nunca também, né? Você pode ver que ele tem o bullet do nunca. Alguns tipos aqui acabam convergindo. Então, ele está usando um tipo de bullet do porquê e do nunca ao mesmo tempo. Tá? Porque um cientista vencedor do Prêmio Nobel da Louisiana acredita que pode prever furacões com 3 meses de antecedência, e etc. Essa última aqui, porque essa é a última interessante.
Porque o aquecimento global pode trazer lucros gigantes para essas 7 ações de tecnologia. Então, um bom bullet usando o tipo do porquê. Porque o aquecimento global, então tem muitas pessoas que acreditam que o, que o aquecimento global é algo que está crescente, que é difícil de ser controlado e tudo mais, e é algo atual. E como isso, esse problema pode trazer lucros gigantes para essas 7 ações, ó, especificidade, de tecnologia. Então, lucros gigantes, ele já dá o benefício, uso da especificidade, é um bom bullet. Tem o tipo do como. Como incapacitar instantaneamente qualquer agressor usando apenas o seu dedo indicador, mesmo que você tenha 84 anos de idade. Esse aqui é forte. Como incapacitar instantaneamente qualquer agressor, né? Esse aqui é o benefício que você vai obter, usando apenas o seu dedo indicador. Além de ser algo muito curioso, demonstra que é algo simples de ser feito, certo? Você vai só usar o seu dedo indicador, mesmo que você tenha 84 anos de idade. Ou seja, se uma pessoa de 84 anos de idade consegue fazer isso com o dedo indicador, quem dirá eu com 24, né? Quem dirá eu que tenho 50? Ou até uma mulher, eu sendo mulher, né, sendo mais frágil que um homem fisicamente, ainda assim eu consigo reagir, porque até uma pessoa de 84 anos consegue, e por aí vai. Como comer mais bacon pela manhã pode ser o segredo para perder 2 quilos de gordura abdominal rapidamente. Comer mais bacon pela manhã pode ser o segredo para perder 2 quilos de gordura, especificidade, abdominal rapidamente. Então, rápido, especificidade, contraditório, ó, comer mais bacon vai te fazer emagrecer. Especificidade de novo, ó, pela manhã. Ele não está falando simplesmente comer mais bacon. Pela manhã, isso aí. A especificidade por si só, ela já é um fator de credibilidade, tá? Quanto mais específico você é, mais credibilidade sua mensagem tem. Quando? Quando é o melhor momento do ano para engravidar, segundo o obstetra mais renomado de Nova York? Então, especificidade, ó, mais renomado de Nova York. O obstetra mais renomado de Nova York não é só um obstetra renomado. Quando é o melhor momento do ano para engravidar? Então, aqui ele está gerando curiosidade. Quando é o melhor momento para engravidar? Que é o benefício. A pessoa está querendo engravidar, está tentando e não consegue. O que comissários de bordo sabem sobre reservar hotéis 5 estrelas por centavo? Então, um benefício muito forte, hotéis 5 estrelas por centavo. O que comissários de bordo sabem? Então, ele usou esse fator aqui de curiosidade, esse elemento de curiosidade, porque comissários de bordo, eles têm uma experiência, a gente tem a ideia de que comissários de bordo têm uma experiência vasta com viagens, né? Então, eles possivelmente, por conta da experiência, sabem de coisas que nós não sabemos. E aí ele apresentou esse benefício muito forte. Bullet do segredo. O segredo da maionese e passas por trás da pele sem rugas de uma celebridade de 75 anos. Muito forte, né? O truque da maionese com passas por trás da pele sem rugas de uma celebridade de 75 anos. A tradução aqui do inglês acaba perdendo um pouco, às vezes, da conexão, mas dá pra você ter ideia. Esse aqui foi um bullet bem forte. Lista. Lista, o tipo de bullet lista, basicamente, essas, como se fossem as dicas, né? Então, 3 hacks de memória nunca discutidos que blindam seu cérebro rapidamente. Os 7 sinais principais de que uma recessão econômica está a menos de 20 dias de acontecer. A bullet do nunca, que a gente já viu lá. As 5 palavras que você nunca deve dizer a um policial durante uma crise, etc, etc. Contraditório. Escovar os dentes é o melhor jeito de evitar doenças gengivais, certo? Errado. Veja por que dentistas agora dizem que enxaguar a boca com este líquido prateado é 10 vezes mais eficaz. Eu não vou ficar dissecando os bullets aqui, são muitos, mas eu posso fazer uma aula só sobre isso depois, mas eu quero dar os exemplos aqui para você pegar cada um deles. Bullet da estranheza nomeada. Como algo chamado síndrome
do Salgueiro Chorão pode explicar por que você se sente menos equilibrado durante a menopausa. Bullet rápido. O pump de 10 segundos que deixa seus bíceps inchados em tempo recorde. O pump de 10 segundos tão rápido que deixa seus bíceps inchados. Benefício. Em tempo recorde. Rápido de novo. Esse pump de 10 segundos dá a sensação de simples também, né? Em 10 segundos você vai conseguir esse pump. A maneira mais rápida de triplicar sua renda em casa sem nem mesmo acessar um computador. E o último grupamento aqui de bullet, basicamente é adicionando outro argumento, né? Tá vendo? Então, a maneira mais rápida de triplicar sua renda em casa e mais, 5 novos negócios lucrativos que você pode começar agora com menos de R$ 100. Vamos ver como ele adicionou nesse primeiro que a gente leu. O pump de 10 segundos que deixa seus bíceps inchados em tempo recorde. E mais, como usar esse mesmo segredo para deixar suas pernas parecendo troncos de árvore. Deu para entender aí? Então, esse foi o curso completo do método RMBC, com esses dois bônus. Se você quer acessar esse material, só clicar no primeiro link da descrição. Você vai entrar dentro do grupo do Telegram, se inscreve lá. Eu sempre estou mandando os materiais lá para você estudar. E se esse conteúdo te agregou de algum modo, deixa seu like aí, me dá o seu feedback, principalmente, tá? Pra gente trocar ideia. E é isso. Tamo junto, valeu.